Opa, She call me Luda, bitch, I roll out with my shooters. She wanna fuck me in a Plymouth Barracuda. I got my gun on, yeah, she know I'm... salve galera, beleza? Felipe na área. Bora, tô trazendo pra vocês mais um react de um youtuber explicando a história do Silent Hill. Agora o Silent Hill 1, o primeiro, o que a gente salvou, vai. Ele foi o primeiro Silent Hill lançado pro PlayStation 1. Só que o primeiro foi, em termos de história, é o Zero, o Origins, que foi lançado no Play 2 posteriormente. Mas quando toda a geração de videogame começou pelo PlayStation 1. Então, Silent Hill 1. Bora lá, mas vamos assistir aqui o youtuber Sandman, ele vai explicar aí sobre tudo. Vou deixar o vídeo dele na descrição e obrigado, Sandman, pelo documentário. Você é da hora, você é foda, malandro. Mas só pra recapitular. No Silent Hill 0, o caminhoneiro chamado Travis estava indo andando de caminhão. Pegou um atalho para Silent Hill para fazer entrega rápido. Aí parou em Silent Hill e teve que ajudar uma menininha chamada Alessa, que o espírito dela pediu ajuda para ele, porque ela estava sendo sacrificada por um culto misterioso, um monte de gente formando um culto para reviver o Samael, que é o capeta praticamente. Aí a gente derrota essa galera do culto, entre aspas, né? Derrota o Samael, aprisiona o Samael, para falar a verdade. Daí o espírito da Alessa vai embora, mas como é que eu vou explicar? A Alessa e o espírito da Alessa e o espírito de Samael ficam os dois unidos num novo corpo, num novo bebê que se chamaria Cheryl, que aí é a galera do Silent Hill 1. Aí pelo menos o Travis livra a Alessa disso e vai embora da cidade. Pelo menos isso. Então bora pro Silent Hill 1, que é onde começou toda essa trama oficialmente, né? Bora lá. Aqui é o youtuber Sandman. Vou deixar o link dele na descrição. Bora lá. Fala aí galera ligado no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez. E exatamente hoje, após vários anos do vídeo que me fez criar o Por Dentro da História, eu dou continuidade à cronologia de Silent Hill e trago o primeiro jogo da série aqui para o canal. A princípio minha intenção era continuar somente os jogos interligados, no caso Silent Hill 1, 3, Shattered Memories e Origins. Eu já falei do 2, Homecoming e Origins. No caso do Origins é bem importante vocês assistirem esse vídeo porque ele se passa alguns anos antes do Silent Hill 1. Posteriormente eu farei uma continuação falando do 4, Downpour e do spin-off Book of Memories. Além de falar dos dois filmes também. Lembrando que além dos vídeos que eu citei, existem diversos vídeos falando sobre Silent Hill aqui no canal. Inclusive em um deles eu falo dos cultos que surgiram na cidade, então eu recomendo vocês assistirem a esses vídeos. Silent Hill é uma das séries que eu mais tenho apreço e por isso eu tento falar dela da forma mais completa possível. Explicações dadas, bora para mais um Por Dentro da História. Bora lá. Antes da história do Silent Hill 1, é importantíssimo mencionar alguns fatos relacionados ao passado da cidade e também relacionados ao Silent Hill Origins. Então bora lá. A cidade de Silent Hill, bem nos seus primórdios, adorava uma divindade, segundo as lendas. A humanidade que na ocasião gozava de imortalidade vivia num eterno sofrimento e em determinado dia, um homem e uma mulher ofereceram ao sol 2 itens. E dessa oferenda surgiu uma deusa e essa deusa criou a felicidade, o tempo e a morte, como forma de dar livramento àqueles que sofriam. Com isso a deusa esgotou suas forças e acabou morrendo, mas prometendo que um dia voltaria, e com o passar dos anos vários cultos se formaram em torno dessas lendas e com a chegada dos colonizadores a religião foi modificada e a divindade dos cultos primitivos foi trocada por Samael, um demônio, com a justificativa de que esse Deus entre muitas aspas, trouxesse o paraíso à Terra. Muitos anos se passaram e Dahlia Gillespie liderava uma seita junto de outros vários seguidores na cidade de Silent Hill e eles decidiram fazer um ritual para trazer Samael à vida. Para isso eles precisariam de uma mulher que pudesse gerar o embrião de Samael no seu corpo e esse embrião deveria ser alimentado por ódio e sofrimento. Quem recebeu a tarefa de fazer isso foi Alessa, a filha de Dahlia, que voluntariamente se alistou para isso. Alessa era a criança que havia sido resgatada por Travis da casa em chamas nos eventos do Silent Hill Origins. O incêndio foi proposital, pois Alessa precisava sofrer para alimentar o embrião e quando Travis a salvou, e posteriormente ela acabou sendo levada para o hospital da cidade, isso levou a Alessa a necessidade de cuidados. Aqui surge um tripé que manteria a Alessa viva. Dahlia conversou com Michael Kaufman
para que ele deixasse Alessa no porão do hospital. Em contrapartida, ela, através de rituais mágicos, mataria todos os policiais que investigavam o Kaufman, já que além de médico ele era traficante de drogas. A outra ponta desse tripé era a Lisa Garland, que era uma enfermeira que mantinha um caso com Kaufman. Ela ficaria encarregada de cuidar de Alessa. Nos eventos do Origins, Travis consegue vencer um demônio criado a partir do pesadelo de Alessa, mas não impede o nascimento de uma criança. Alessa, em meio ao sofrimento que estava passando, mudou de ideia quanto ao paraíso que estava sendo prometido e resolveu evitar o nascimento de Samael. Essa criança foi o resultado da divisão da alma dela e da alma de Samael. Assim que Travis sai da cidade, ele vê a projeção de Alessa segurando o bebê que nasceu e a partir dali Travis vai embora. Alessa deixa o bebê na estrada e um casal que não tinha filhos encontra a criança e a adota. O casal era Harry e Jodie Mason. Eles colocaram o nome da criança de Cheryl. Grila, meu Deus, quanta má sorte do Harry, meu Deus. Putz, grila. Tem umas crianças na cidade, no meio da rua, vamos adotar, tá certo. Ai. Pera aí, mas antes eu quero entender uma coisa. A cidade adorava quem? 7 anos se passaram. Um homem e uma mulher ofereceram... Pera aí. Eu quero entender uma coisa. Da cidade, também relacionados ao Silent Hill Origins. Então bora lá. Eu vou voltar, A galera. cidade de Silent Hill, bem nos seus primórdios, adorava uma divindade, segundo as lendas. A humanidade que na ocasião gozava de imortalidade vivia num eterno sofrimento e em determinado dia... Silent Hill vivia... Adorava uma divindade. As pessoas que moravam ali eram imortais, mas viviam sofrendo. Um homem e uma mulher ofereceram ao sol 2 itens, e dessa oferenda Um homem e uma mulher ofereceram 2 itens, tá? O sol. surgiu uma deusa, e essa deusa criou a felicidade, o tempo e a morte. Aí o sol deu pra ela deu pra eles uma deusa que oferece tempo, felicidade e morte. Como forma de dar livramento à deusa, e essa deusa criou a felicidade, o tempo e a morte. Como forma de dar livramento àqueles que sofriam. Com isso, a deusa esgotou suas forças e acabou morrendo, mas prometendo que um dia voltaria, e com o passar dos anos, vários cultos se formaram em torno dessas lendas, e com a chegada dos colonizadores, a religião foi modificada e a divindade dos cultos primitivos foi trocada por Samael, um demônio, com a justificativa de que esse Deus entre muitas aspas, trouxesse o paraíso à Terra. Muitos anos se passaram e Dahlia Gillespie liderava uma seita junto de outros vários seguidores na cidade de Silent Hill. Os caras vieram os Illuminati, modificaram o culto e falaram, é o capeta que vai nos trazer felicidade, é o Samael. Como dizia aquele meme, tudo é errado. Deixa eu avançar pra onde a gente tá. Eles decidiram fazer um ritual. Passaram Harry, agora era Harry e Jodie Mason. Eles colocaram o nome da criança de Cheryl. Adota. Alessa deixa o bebê na estrada e um casal que não tinha filhos encontra a criança e a adota. O casal era Harry e Jodie Mason. Eles colocaram o nome da criança de Cheryl. 7 anos se passaram, Harry agora é viúvo e leva sua filha para a cidade de Silent Hill para passar férias. Alessa, que ainda estava viva, projeta sua imagem diante do carro de Harry e, na tentativa de desviar, ele acaba perdendo o controle do carro e em seguida bate, causando assim um acidente. O motivo da projeção de Alessa não fica claro. Harry acorda e não vê Cheryl no local, e sem saber para onde a sua filha foi, ele começa a explorar a cidade que está envolta em uma neve e sem nenhum morador. Ele vê Cheryl correndo e durante a sua procura ele acaba chegando em um beco estreito. Enquanto ele estava nesse local, o dia se converte em noite quase que instantaneamente. O ambiente começa a mudar também, as paredes dão lugar a cercas enferrujadas, cadeiras de rodas também podem ser vistas no local, e um corpo preso em arame farpado é encontrado por ele no fim desse beco, o que faz ele temer mais ainda pela segurança de sua filha. Nessa hora, criaturas pequenas portando facas o atacam e ele cai desacordado. Algum tempo após isso, ele acorda sem saber se o que aconteceu foi um sonho, e se foi um sonho, como ele foi parar nessa cafeteria. No local, ele encontra uma policial chamada de Sybil Bennett. Ela conversa com ele, diz que o local é perigoso e oferece a ele uma arma para que ele se proteja. Passado esse diálogo, Harry continua sua busca por sua filha e resolve voltar ao beco que ele estava há pouco tempo. Lá ele encontra um rabisco de crianças com os dizeres, para a escola. Enquanto trilha esse caminho até a escola, Essa parte eu não passei não. ele enfrenta diversas criaturas estranhas, mas é na escola que ele se vê diante de uma mudança semelhante à que ele havia passado tempos atrás. De uma hora para outra, ele passa do mundo da névoa para um mundo alternativo. Esse mundo é resultado da combinação do medo e sofrimento de Alessa com a natureza demoníaca de Samael.
Durante o tempo em que esteve na escola, ele se depara com o símbolo de um triângulo dentro de um círculo. Esse símbolo é chamado de selo de Metatron, e ele tem uma No 3 a gente fala muito isso. importância fundamental na história, mas mais adiante eu menciono ele novamente. Além do selo, ele vê um livro antigo que foi lido por Alessa. O livro conta a história de um caçador que enfrentou um lagarto gigante. O caçador atingiu o lagarto com uma flechada na boca, e mais adiante ele encontra a criatura da história que ele acabou de ler, o que faz ele pensar que as criaturas que ele tem visto talvez seja fruto da mente de alguém. Só que aqui ao lado do lagarto está o corpo do suposto caçador, mostrando que nessa realidade as coisas não acontecem exatamente como na ficção. Mas apesar disso, ele consegue vencer a criatura fazendo com que ele volte ao mundo normal. Aqui ele vê a projeção de Alessa com seus 14 anos. Algum tempo depois, ele ouve o sino da igreja imaginando quem poderia ter soado o sino. Ele se dirige à igreja local e lá ele encontra Dália, que curiosamente diz já estar esperando por ele. Que tentou matar a Alessa. Ela pergunta se ele estava procurando pela garota e ele imagina que ela esteja falando sobre Cheryl. Ela dá uma explicação muito confusa sobre o que ele deve fazer e manda que ele vá até o hospital da cidade. Ela entrega a ele o Flaurus, um objeto arcano com a capacidade de destruir as barreiras do submundo. Após isso, ela vai embora e, como ele não tem outra pista de onde sua filha possa estar, ele resolve ir até o hospital Alquemila. Lá ele encontra Kaufman sentado com uma arma na mão ao lado de uma carcaça de uma das aberrações da cidade. Após esse breve diálogo, ele encontra um vidro com uma substância espalhada no chão. Essa substância é chamada de Aglaophotis. Ela é capaz de exorcizar demônios, mas inicialmente Harry não sabe o efeito dela. Apesar disso, ele junta um pouco dessa substância. Posteriormente, ele conhece a enfermeira Lisa Garland. Ele a encontra escondida debaixo de uma mesa completamente apavorada com tudo que está acontecendo ali. Esse líquido é o que vai definir o final do Silent Hill 1. E com razão. E Harry pergunta se ela viu uma garotinha de 7 anos e Lisa diz que passou um tempo desacordada e quando ela acordou, as coisas já estavam assim e ela não lembra de ter visto nenhuma menina andando por ali. Harry se pergunta se ela sabe de alguma coisa estranha no porão do hospital. Lisa diz que não e que era estritamente proibido o acesso ao porão, já que funcionários comuns não poderiam entrar lá. Quando Harry começa a questionar, ele começa a sentir fortes dores de cabeça e acaba desmaiando. Pouco tempo depois, ele acorda em um leito, novamente se questionando se ele estava sonhando ou não. Nessa hora, Dália aparece dizendo que ele estava atrasado e explica que a cidade inteira está sendo devorada pela escuridão e que, nesse momento, somente Harry pode impedir que isso aconteça. Segundo ela, os selos que ele tem visto representam a marca de Samael e manda que ele vá a outra igreja e lá ele acaba encontrando Síbil novamente. Ela relata que tentou sair da cidade para pedir apoio, mas não teve êxito porque as ruas estão todas quebradas. Os carros não funcionam também, assim como os equipamentos de comunicação. Ela relata que também viu Cheryl perto do lago e que o mais estranho disso tudo é que ela parecia flutuar. Harry menciona que Dália havia falado a ele há pouco tempo sobre a cidade estar envolta em trevas e Síbil disse que ela deveria estar drogada para falar isso, já que é muito comum venderem droga para turistas. Eles se despedem porque Harry entrou num buraco na parede e antes de ir ele pergunta a ela se ela tem visto algo relacionado à versão alternativa de Silent Hill e Síbil diz que não ouviu falar nada disso. Ele segue o caminho e encontra um altar e em seguida ele desaparece. Síbil vai atrás dele, mas não encontra nada. Minutos após isso ele acorda diante de Lisa Garland novamente. Ela diz que ele estava tendo um sonho ruim, ela conta sobre a origem do culto na cidade, diz entender o motivo da cidade estar sendo engolida pela escuridão, e sem mais nem menos, Harry desmaia novamente e acorda na versão alternativa da cidade, e cada vez mais confuso sem saber o que é real. Ele lembra o que Síbil falou para ele sobre a localização de Cheryl, mas como as ruas estão bloqueadas, ele não tem acesso ao lago, então ele tenta encontrar Lisa novamente, e no meio da sua procura ele vê diversas televisões transmitindo o selo de Metatron, e em seguida vê a imagem de sua filha que pede ajuda a ele. Após isso, ele enfrenta algumas criaturas e em seguida reencontra Lisa. Ela diz que existe uma passagem subterrânea que pode levá-la até o lago, já que a via principal está bloqueada. Harry pede que ela o espere até ali e ele sai para ir até o lago e no caminho ele encontra Kaufman sendo agarrado por uma criatura e ele o salva. Eles conversam um pouco e em seguida Harry segue o seu caminho. Em determinado momento, ele encontra dentro do apartamento de Kaufman um frasco de Aglaophotis. Kaufman pira ao ver que Harry está com um frasco e o ameaça de morte caso ele continue besbilhotando onde não deve. No caminho até o lago... Outra coisa que a gente tem que fazer para poder ter o final bom no Silent Hill. Guardar aquele vidro vermelho e besbilhotar as coisas do Kaufman. Ele nota a mudança para um mundo alternativo e em seguida ele encontra tanto Síbil quanto Dália. Dália diz que ele deve impedir o demônio de tomar conta da cidade. Para isso, ele precisa se dirigir até o farol no lago e posteriormente até um parque de diversões, que são os dois últimos lugares, sendo que ele vai para o lago e Síbil vai para o parque.
Quando ele chega no farol, ele encontra o selo e vê a Alessa por alguns segundos e em seguida ela desaparece. Ele agora resolve chegar até Sybil e ele a encontra em uma cadeira de rodas. Ela foi atacada por uma criatura que implanta um parasita e passa a controlar o hospedeiro. Como ele tinha um pouco de Aglaufotes, ele joga nela liberando do parasita. Ele explica a ela aquilo que eu falei lá no início do vídeo, que ele não é o pai biológico de Cheryl e que ele e sua esposa a encontraram na estrada. Após o diálogo, ele encontra a Alessa, ele diz que não se importa com o objetivo dela e que ele quer apenas a sua filha de volta. Ela usa um tipo de Force Push que derruba Harry, que em seguida usa o Flauros e inibe os poderes de Alessa. Nessa hora, Dahlia reaparece criticando sua filha. A verdade é que Alessa, como eu havia dito anteriormente, havia se arrependido de trazer Samael ao mundo. Para isso, ela saiu colocando selos de Metatron para evitar que Samael voltasse, e Dahlia enganou Harry, e o objetivo dela era enfraquecer sua filha e parar com os objetivos dela de desistir de trazer Samael de volta. Um clarão surge seguido do grito de Alessa, e mais uma vez Harry acorda ao lado de Lisa. Não dá nem tempo direito dele perguntar o que acabou de acontecer, e ela interrompe dizendo que algo que ele falou estava incomodando. Era com relação ao porão do hospital, e enquanto Harry esteve fora, ela resolveu descer para verificar e ficou com a impressão de que já esteve naquele lugar, mas por algum motivo ela não lembra de muita coisa, ela sai correndo e vai embora. Após isso, Harry segue e acaba a encontrando, e ela diz que agora ela entende o que aconteceu a ela. Ela diz não ser diferente das criaturas que eles têm visto recentemente. Ela começa a agir estranho e tenta abraçar Harry, mas ele a empurra, e depois de descobrir a sua condição, ela começa a sua transformação. Ela parte para cima de Harry e ele vai embora. Harry encontra uma fita de vídeo onde ele vê Lisa revoltada com o fato de manter a Alessa viva. A menina estava em um estado crítico, mal respirava, os olhos não abriam, as feridas causadas pelas queimaduras estavam sempre na carne viva, e na fita ela diz que não aguenta mais ver aquela criança nessa situação. Posteriormente, Harry tem um flashback onde ele presencia uma reunião entre Dahlia e Kaufman, e outras duas pessoas confabulando sobre o estado de Alessa. Dahlia diz que lançará uma magia que assim que a outra metade de Alessa perceber que a sua metade está em dor, ela virá ao seu encontro, e foi exatamente isso que aconteceu. A magia de Dahlia atraiu Cheryl para esse lugar. Harry presencia mais uma vez outro flashback, dessa vez Dahlia percebeu que qualquer mulher poderia gerar Samael e cogita emprestar o seu ventre para o embrião do demônio. Depois da cena, Harry chega a uma reunião junto de Dahlia. Isso daí já é o finalzinho. Então quer dizer que a Lisa começou no 0 e morreu no 1 mesmo. Não, ainda não. A projeção de Alessa, o corpo carbonizado da própria Alessa e Sybil. Mais uma vez, Dahlia reitera o fato de que Alessa estava tentando evitar a chegada do demônio colocando os selos, e Harry, ao levar o Flauros, impediu que Alessa criasse o último selo. Sybil é atingida por um poder misterioso e sai de cena. Dahlia inicia o seu discurso insano, dizendo que sua filha dará luz a um deus, que Cheryl se uniu a Alessa no momento em que chegou na cidade, e após essa revelação, Alessa se apresenta agora como uma espécie de divindade. Nesse momento, Kaufman aparece e dispara contra Dahlia. Além disso, ele joga o Aglaufotes em Alessa, e como foi visto anteriormente, o Aglaufotes tem a capacidade de exorcizar demônios, e aqui não foi diferente. O Incubus, ou Samael, como era chamado por Dahlia, sai do corpo de Alessa, ele incinera Dahlia, que morre no local, o Incubus ataca Harry, mas acaba sendo derrotado. Alessa entrega um bebê a Harry, e aponta um portal para ele, indicando a saída. Sybil o segue também, e Kaufman acaba sendo impedido de seguir por Lisa. A história encerra com ambos fora da versão alternativa de Silent Hill. Um detalhe é que a forma como o Harry segura esse bebê ao lado de Sybil é muito semelhante à forma como ele segurava Cheryl junto de sua esposa. Esse final dava a entender que ambos iriam criar essa nova criança. Apesar dessa impressão, não ficou confirmado nada disso. Ah, é? Então a Lisa ficou com o Kaufman no mundo alternativo, morreram lá praticamente, morreram, enquanto eles saíram de lá. Então a Dahlia foi morta pelo Samael, que foi revivido. Mas essa foi revivido porque o Kaufman jogou um bagulho na Alessa. Mas aí a Alessa deu o bebê. Ah, tá. Os caras conseguiram trazer o espírito da Alessa e juntar com o corpo da Alessa pra poder trazer a deusa, entre aspas. Aí ele jogou, o Kaufman jogou o bagulho vermelho
E na verdade saiu um demônio da Alessa porque não era Deus, era um demônio. Aí nós temos que enfrentar o demônio, deitar ele, quer dizer, deitar ele na porrada e pra derrotar e sair da cidade com a Sibyl e a bebê a Sherry. Silent Hill já é uma série conhecida Finais. pela quantidade de finais que seus jogos possuem. Isso vem desde o Silent Hill 1 até o último. O final verdadeiro Nossa. foi aquele que vocês viram na história, os demais vocês vão ver agora, começando pelo final bom. É um final muito parecido com o final canon, existem pessoas que acham inclusive que esse pode ser o final verdadeiro, já que não sabemos exatamente se a Sibyl sobreviveu ou não. Inclusive essa é a principal diferença, para obter esse final você tem que fazer uma quest do Kaufman e matar a Sibyl quando ela estiver transformada. Os apoiadores desse final se apoiam no fato de um dos membros do Silent Team dizer que a Sibyl provavelmente está morta, mas até aí nada foi dito oficialmente, parece ser apenas a opinião de um dos membros. O final ruim, Alessa e Cheryl se fundem, tornando-se a incubadora e matam Dahlia. Harry então luta contra a incubadora que após a derrota agradece a Harry e se despede. Harry cai de tristeza pela perda da sua filha, ele é visto sangrando na cabeça inconsciente em seu carro, o que sugere que tudo que aconteceu em Silent Hill foi apenas um sonho, enquanto ele permanecia moribundo após o acidente. O curioso é que, por diversas vezes durante o jogo, o Harry se questiona se ele está em um sonho ou não. Então a Alessa se fundiu com o Samael, então, nesse final. Aconteceu o que a Dahlia queria, mas na verdade ele acorda num sonho. Peraí, mas ele tá morto aí? Final. Freia, mas ele tá morto ou ele só tá desmaiado? Vezes ele... Harry então luta com a Alessa, dito oficialmente, parece ser apenas a opinião de um dos membros. O final ruim, Alessa e Cheryl se fundem, tornando-se a incubadora e matam Dahlia. Harry então luta contra a incubadora que após a derrota agradece a Harry e se despede. Harry cai de tristeza pela perda da sua filha, ele é visto sangrando na cabeça inconsciente em seu carro, o que sugere que tudo que aconteceu em Silent Hill foi apenas um sonho, enquanto ele permanecia moribundo após o acidente. O curioso é que, por diversas vezes durante o jogo, o Harry se questiona se ele está em um sonho ou não. Olha aí, ó. O pior final. Nesse aqui você não precisa fazer a quest do Kaufman e salvar a Sibyl. Alessa e Cheryl se fundem, tornando-se a incubadora, matam Dahlia. Sibyl aparece e tenta matar Dahlia, mas falha. Harry então luta contra a incubadora que após a derrota agradece Harry. Harry então ele cai de tristeza pela perda de sua filha. Sibyl vai até Harry, tira-o de sua dor e diz para ele ir embora enquanto o outro mundo entra em colapso ao redor deles. E por último, o final UFO, que é quando Harry utiliza a pedra canalizadora pela quinta vez no topo de um farol. Aqui, um grupo de OVNIs é visto no céu e quando os OVNIs chegam, a cena muda para um estilo slideshow. E o Harry tenta perguntar aos alienígenas se eles viram sua filha, mas é abatido e levado para a nave espacial. Melhor Não final. é todo jogo que eu chego a mencionar os inimigos, no caso de Silent Hill é praticamente obrigatório, porque todos eles têm uma simbologia muito interessante. Agora, da enfermeira, a enfermeira vai virar inimigo. É interessante que para tudo em Silent Hill existe uma explicação, ou pelo menos uma teoria. Tem um detalhe interessante que gerou muitas controvérsias com relação ao Silent Hill Origins, principalmente com relação a alguns personagens parecerem mais velhos no Origins que no Silent Hill 1, sendo que o 1 se passa 7 anos após o Origins. Como por exemplo a Lisa Garland, ela era bem diferente não só fisicamente como na personalidade também. A própria Dahlia não é tão parecida, mas até aí dá para justificar que isso se deve à questão gráfica. O Origin saiu para PS2, enquanto o 1 saiu para PS1. Mas tem um detalhe com relação à aparência que não dá para negar e que ao meu ver ficou sem explicação, que é o fato da Alessa ter sido totalmente carbonizada no Origins. E no Silent Hill 1 ela tem apenas algumas ataduras em alguns locais. Essa Alessa que vocês estão vendo aí é a Alessa que estava internada e se comparada à sua versão de 7 anos atrás era praticamente impossível ela estar com essa aparência. A forma como o Air Screamer aparece no jogo é muito semelhante ao filme O Nevoeiro. Então, Caraca, que doideira, hein? Silent Hill 1. Porra. Quanta putaria em Silent Hill 1, hein? Caraca. Pô, não sei nem explicar porque. Não sei explicar.
Mas no final bom mesmo, deixa eu só tentar entender o final bom. O final bom é que... Pera aí. Sai do corpo de Alessa, ele incinera Dahlia, que morre no local. O Incubus ataca Harry, mas acaba sendo derrotado. Alessa entrega um bebê a Harry e presencia mais uma vez tentando evitar a chegada do demônio, Só quero colocando entender os o final selos, bom. e Harry, ao levar o Flauros, impediu que Alessa criasse o último selo. Sibyl é atingida por um poder misterioso e sai de cena. Já tô Dahlia pista. inicia o seu discurso insano, dizendo que sua filha dará luz a um deus, que Cheryl se uniu a Alessa no momento em que chegou na cidade, e após essa revelação, Alessa se apresenta agora como uma espécie de divindade. Nesse momento, Kaufman aparece e dispara contra Dahlia. Além disso, ele joga o Aglaufotes em Alessa, e como foi visto anteriormente, o Aglaufotes tem a capacidade de exorcizar demônios, e aqui não foi diferente. O Incubus, ou Samael, como era chamado por Dahlia, sai do corpo de Alessa, ele incinera Dahlia, que morre no local. O Incubus ataca Harry, mas acaba sendo derrotado. Alessa entrega um bebê a Harry e aponta um portal para ele, indicando a saída. Sibyl segue também e Kaufman acaba sendo impedido de seguir por Lisa. A história encerra com ambos fora da versão alternativa de Silent Hill. Um detalhe é que a forma como o Harry segura esse bebê ao lado de Sibyl é muito semelhante à forma como ele segurava Cheryl junto de sua esposa. Esse final dava a entender que ambos iriam criar essa nova criança. Apesar dessa impressão, não ficou confirmado nada disso. Caraca, que doideira. É isso, não tem muito a falar. Eu ainda só não entendi a questão como que a Alessa entrou na história, mas... Acho que a Alessa se misturou com a Sherry e girou a Heather, que foi pro Silent Hill 3, mas é mais ou menos assim, mas... É um bagulho meio... Caraca, Silent Hill é um bagulho meio chato de entender, mas eu acho que é isso. Pera aí. Quando eles chegam lá, tava o... Para ele, indicando a saída. E outras duas pessoas Quero ver confabulando uma sobre o coisa aqui. estado de Alessa. Dahlia diz que lançará uma magia que assim que a outra metade de Alessa perceber que a sua metade está em dor, ela virá ao seu encontro, e foi exatamente isso que aconteceu. A magia de Dahlia atraiu Cheryl para esse lugar. Harry presencia mais uma vez outro flashback, dessa A magia de Dahlia atraiu a Sherry, a bebê, pra cá. vez Dahlia percebeu que qualquer mulher poderia gerar Samael e cogita emprestar o seu ventre para o embrião do demônio. Depois da cena, Harry chega a uma reunião junto de Dahlia, a projeção de Alessa, o corpo carbonizado da própria Alessa e Sibyl. Alessa, a projeção, o espírito da Alessa, o corpo da Alessa, e se juntam e... Mais uma vez, Dahlia reitera o fato de que Alessa estava tentando. Tá. Sibyl é atingida contra Dahlia. Além disso, ele joga o Aglaufotes em Alessa, e como foi o Incubus ou no local, o Incubus ataca Harry, mas acaba sendo derrotado. Alessa entrega um bebê a Harry e aponta um portal para ele, indicando a saída. Sibyl segue também e Kaufman acaba sendo impedido de seguir por Lisa. A história encerra com ambos fora da versão alternativa de Silent Hill. Um detalhe é que a forma como o Harry segura esse bebê ao lado de Sibyl é muito semelhante à forma como ele segurava Cheryl junto de sua esposa. Esse final dava a entender que ambos iriam criar essa nova criança. Apesar dessa impressão, não ficou confirmado nada disso. Acho que deu pra entender, sim. É isso. Silent Hill 1 é um jogo que marcou muito. Obrigado por vocês terem me assistido até aqui. Agora nós vamos pro Silent Hill 2. Valeu. A explicação final do Silent Hill 1 vai vir na explicação do Silent Hill 3 que a gente salvou agora. Mas os caras tentaram... A Dahlia tentou reviver de novo, praticamente. O bicho. O Kaufman não quis ajudar muito, quis atrapalhar, mas se ferrou porque a Lisa segurou ele. Então o Kaufman e a Lisa morreram, praticamente. Porque ficaram no outro mundo. Então quem escapou foi ele, a Sibyl e a Heather, Cheryl. Praticamente. É isso, valeu. Inscreva-se, galera. E valeu, Sandman, pela explicação.